Fala, meu povo, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Tech Faz Sentido, podcast para falar de inovação, tendências, negócios e hoje para falar de agilismo. É isso aí. É isso, Bruno? É, exatamente. A gente tá aqui com um time incrível de agilistas da Certis, que vamos deixar eles se apresentarem, né? É isso aí. Então vamos... Falei certo, agilismo ou agilidade? Já me corrijam. Camila, por favor, muito bem-vinda. Depende do que você está querendo aplicar, mas aqui a gente dá um bom dia, boa tarde ou boa noite para o time de Agilers, né? A comunidade aí ágil. Espero que vocês estejam todos muito bem, muito animados para esse bate-papo. Meu nome é Camila e hoje conto aqui com a ajuda de vocês e as perguntas e, quem sabe, respostas também podem vir. Se eu errar, fiquem à vontade aí também para comentar e me consertar. Perfeito, cara. Vocês já viram aí ao lado dela uma das pessoas que vai ajudar a consertar, caso venha essa fala aí, cara. Robson, muito bem-vindo, cara. Boa tarde para todo mundo aqui, para todos que estiverem acompanhando, queiram acompanhar. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar sobre agilidade, falar sobre tecnologia e ajudar as organizações a atingirem seus objetivos através da agilidade. Então, prazer estar aqui com vocês, com esse bate-papo e troca de conhecimento com todos aqui. Deixa eu já começar com uma pergunta, assim, para a gente trazer um pouco de história aí nesse negócio. Como a tecnologia e a agilidade chegou na vida de vocês lá, Camilinha e Robsonzinho? Quer começar, Camila? Posso começar? Bom, entendam ou não entendam, mas eu fiz medicina. Tudo começou por aí. Oi? Eu cursei medicina. Era o que eu queria fazer até então. Mas acabei aí precisando parar a medicina e comecei a entrar no mundo aí corporativo de uma forma diferente, trabalhando aí bastante com um modelo que eu posso dizer que era um pouco ágil, ainda não tinha esse nome lá, não vou falar o ano, para vocês não entenderem quantos anos eu tenho e nem fazerem conta, mas eu comecei a trabalhar no mundo corporativo ali, trazendo a alusão e a vida de como é a experiência do cliente. Então, eu acabei me profissionalizando e fazendo essa especialização em o que o cliente quer, como ele quer ser atendido, como podemos ajudar o cliente. E, na sequência, já veio a agilidade aí com tudo, né? Ajudando a gente a conciliar o tempo do cliente, fazendo ele realmente entregar a entrega de valor com sucesso. E, principalmente, eu acho que o mais importante é fazendo o que a gente sabe de melhor. Processos, agilidade, pessoas, tudo misturado. Robson? Exato. Eu vou falar mais ou menos a década que eu comecei. Pega mais pro final já. Não, mas a década vai entregar, final da década de 90, eu já estava atuando com tecnologia, comecei com treinamentos. Na época o pessoal fazia treinamento ainda de informática, dei aula inclusive no Senai, desde montagem de computadores, redes, e comecei a tecnologia por aí. Aí depois fui durante um tempo gerente de tecnologia, passei pela área de processos, pela área de negócios e gestão de pessoas, e aí depois juntei tudo isso em ajudar as organizações a atingir resultados na gestão de projetos, gerência de projetos, e trazendo a agilidade para alcançar de uma forma... no mundo que muda tão rápido hoje em dia, a gente precisou trazer agilidade para poder ajudar as organizações a atingir seus objetivos. Então, a minha trajetória começou lá no final da década de 90. Boa. E é legal isso porque acho que é muito comum hoje a gente atrelar agilidade com tecnologia. Porque a tecnologia é praticidade, né? Querendo ou não. Mas a metodologia ágil, ela é aplicada em qualquer segmento, né? Sim. Exato. E como que é isso para vocês? Já trabalharam com metodologias ágeis em outro segmento além de tecnologia, igual a gente tem aqui? Eu já trabalhei, inclusive, em projetos de órgãos públicos. Eu atuei bastante tempo em órgão público, então foi uma experiência, assim, que muita gente acha que é desafiador fazer qualquer coisa em órgão público. A agilidade, então, é maior ainda. Mas foi uma experiência excelente, porque, através da mobilização de pessoas, onde eu até me especializei também, em entender e ajudar as pessoas a elas atingirem o propósito, a dar propósito para elas a terem motivação, como diz o Daniel Pink. E para mim foi uma grande satisfação em aplicar isso no serviço público, inclusive na área de saúde, que foi... Eu estava num projeto quando começou a pandemia, por exemplo, aplicando agilidade, e ajudou a mobilizar toda a estrutura em que a gente conseguiu atender a população durante a pandemia. Então foi uma experiência bem bacana. Legal. Robson, confesso que minha cabeça está fazendo aquele boom, assim, porque, cara, você misturou setor de saúde,
e setor público. Exato. São duas coisas aí que... Velocidade é uma coisa que... Perdão quem estiver assistindo, mas eu sou paciente de hospitais e também frequento, sei lá, órgãos para documentos, para essa série de coisas. E você combinou duas áreas aí que na minha cabeça não vejo a agilidade como usuário ali acontecendo. E Cara, tem como um que foi? ponto também A que burocracia a gente... impera, né? Exato. É exatamente isso que eu ia falar, que a gente vê a burocracia como algo oposto à agilidade. E ainda mais quando a gente pensa em setor público, né? Tipo, é uma coisa meio confusa, assim. Né? Sim, mas eu acho que a burocracia com processos, que é uma das etapas ali da agilidade, né? Acho que, de fato, faz Funciona. acontecer, mas eu fico imaginando colher resultados disso, né, cara? Ao contrário do que muita gente pensa, dentro do serviço público tem muita gente boa querendo fazer isso, ajudar a população e fazer resultados. Mas até mesmo em razão de órgãos controladores, legislação, que acaba engessando o processo. Mas ali você consegue achar meios de você navegar em tudo isso, estando em compliance com a legislação e conseguir fazer as coisas de forma ágil, mobilizar as pessoas e mostrar caminhos diferentes onde que elas possam estar atuando. Então foi bem bacana fazer esse projeto no atendimento à população, que era um projeto que a gente estava atuando, aí chegou a pandemia, a gente teve que pivotar tudo, paralisar e aí mobilizar para atender a demanda do Covid-19. Então foi bem bacana e tudo baseado em processos. Claro. E tinha os processos que estavam rodando, tivemos que ajustar, colocar novos processos, e aí colocando a agilidade em prática, aprendendo com uma coisa nova, com algo complexo, que a gente não tinha receita para aquilo, e foi na base da experimentação. Faz, testa, dá certo, pivota, altera, e vai colocando de uma forma que a gente conseguisse atender a todos. Mas foi bem desafiador, e a gente tinha que estar bem para estar lá no front, para atender a população, porque... se a gente não tivesse lá, alguém teria que estar. Então, aqui a gente está aqui, a gente tem que estar resolvendo e foi bem bacana. Foi uma experiência de vida muito boa. Legal. E a gente está falando aqui muito de agilidade. Hoje muitas empresas falam que trabalham no método ágil. Assim, o que é agilidade de fato e o que não é também, né? Porque eu acho que é legal trazer um pouco essa visão de... Vou dar uma alfinetada aqui, né? Mas... colar post-it na parede não significa ser ágil, né? Então, eu queria que vocês trouxessem, de fato, o que é agilidade. Acho que agilidade, no seu contexto, na sua essência, é implementar um processo funcional que faça sentido para a empresa. Então, sem metodologia, uma ou duas, uma mesclada, um Scrum com Kanban, que a gente costuma falar de Scrumban, mas é um processo que seja implementado capaz de ser funcional para que você consiga entregar e agregar valor ao seu produto, à sua entrega, ao seu software, à sua empresa, ao seu cliente final. Então, é você colocar ali steps, passo a passo, para que aquilo seja entregue de uma forma com excelência. Perfeito. E quais são os modelos de agilidade? Você citou dois aí, mas enfim, queria trazer esse lado teórico para quem está em casa e de quais são. Olha, existem muitos. Eu vou falar alguns aqui, o Robson pode me complementar. Mas a gente tem o Scrum, a gente fala bastante, com bastante força. O Scrum, ele vem ali da metodologia, existe a sua própria, digamos, o seu próprio to-do, né? O seu by the book. Existe o Kanban, que é um outro tipo de frame aplicado para a metodologia ágil. Existe XP, existe o Lean, existe o SAFe. Esses são alguns que eu me lembro. O XP também, né, que começou lá com XP, que é para os desenvolvedores, onde tudo começou com esse grupo. Então, tange em torno dessas metodologias. E o que eu gosto de falar há uma eterna briga aí entre Scrum e Kanban, né? Os agilistas do Scrum que dizem que Kanban não é agilidade. Eu prefiro não entrar nessa seara. Eu foco em resolver o problema do cliente, independente do framework que esteja se utilizando, porque você vê que muitos agilistas se apaixonam pela agilidade e esquecem que a gente está ali para resolver o problema da organização. Então, a agilidade, ela é o meio, ela não é o fim. A gente vive falando isso aqui no podcast sobre a tecnologia, né? Exato. De que a tecnologia por tecnologia. Então, talvez a agilidade pela agilidade também. Você tem que ter o propósito, o objetivo. Exato. Tem que conectar isso com o negócio através de outras ferramentas, outras metodologias, como ajudar
atingir o propósito da organização, das partes interessadas, mas a agilidade está ali para isso. E eu vejo que muitas vezes muitos agilistas esquecem dessa parte e focam tanto em fazer a agilidade engessada que não ajusta o modelo para a organização. E cada organização ela tem a sua característica. Então, como qualquer outro framework, você vai ajustar e adaptar aquilo como a própria agilidade prega, né? De você adaptar. Então, você vai adaptar para que você consiga ajudar a organização a atingir seus objetivos. E como é que é essa relação? Porque, assim, a gente pode falar de processo, mas eu vejo que a agilidade também é muito uma cultura. Você tem que ter essa cultura. E vendo, assim, o nosso trabalho como certos nos clientes, indo como agilidade, como é que é para vocês trabalhar essa cultura no cliente? Tem que aplicar isso para eles? Às vezes tem alguma rigidez? Como é que funciona? Depende do cliente e do contexto. A gente pode ser chamado para implementar uma cultura ágil, Uhum. e aí a gente já fala a nível enterprise, ou um cliente que ele já utiliza uma metodologia, sua própria metodologia mesclada, e a gente vai para seguir o processo e talvez fazer uma melhoria. Então, existem esses dois caminhos. Quando a gente fala de implementar numa empresa que não sabe o que é uma agilidade, não tem um contexto, existe uma análise, a gente precisa entender o que o cliente faz no dia a dia dele, qual é a dor dele, né? Olha, eu não consigo seguir com esse processo, aqui a gente tem dificuldade de comunicação, aqui os processos demoram, aqui a gente não consegue entregar no prazo. Então, a gente começa a captar dores, principalmente, o que eles relatam, o que a gente pode entender como uma melhoria de um processo, e aí a gente mescla. Então, aí, entrar com a cultura. Acima de tudo, a cultura ágil, não existe uma receita, né? Olha, a gente vai fazer assim, assim, assim. E sim um estudo. Cada tipo de cliente, cada necessidade, existe uma implementação, um processo diferente. Já atuando em um cliente que já tem a sua metodologia ali, a gente continua seguindo com a metodologia e tenta entender se dá para fazer uma mudança, se tem como aplicar uma melhoria, porque um dos princípios de agilidade é melhoria contínua. Sim. Uhum. Então, a gente precisa ter muita resiliência e adaptabilidade para conseguir entender. Às vezes, o que é funcional para mim é só para mim, não é para todo o grupo. Uhum. Então, a gente sempre também precisa pensar nisso. O que vai funcionar para o todo. Sim. E às vezes dentro da própria organização, no mesmo cliente, a gente tem times com produtos diferentes e características diferentes, né? Não dá Exato. pra gente usar a mesma receita de um para outro, até mesmo porque o produto é diferente e as pessoas são diferentes. Eu gosto muito de mesclar, trazer para dentro do processo de quando a gente vai colocar agilidade numa organização, ou mesmo atuar numa organização que já tem agilidade, é utilizar as ferramentas e os métodos de gestão de mudanças, fazer um mapeamento das partes, qual que é o perfil de cada pessoa, como que cada pessoa ela lida com determinada tipo de comportamento dela. Tem uma pessoa, por exemplo, lá fazendo um mapeamento MBTI, que eu gosto de fazer bastante, apesar de hoje em dia tem muita gente que não gosta do MBTI, mas eu acho que ele é bem assertivo e bem direto em relação a saber as preferências das pessoas. Então, eu sei ali que muitas vezes a pessoa tem um comportamento dentro do time porque ela é introspectiva. Uhum. Né? Ou ela é bem pragmática, então essas pessoas que são pragmáticas e julgadoras, conforme lá no MBTI, eu sei que essas pessoas têm uma dificuldade maior com a adaptabilidade, então a gente vai ter que fazer um coaching com essas pessoas, de mostrar e trazer isso para elas, de engajá-las, que a adaptabilidade faz parte da vida. Quanto mais ela trabalhar isso, né, para o time, mais rápido a gente vai se ajustar às mudanças de circunstâncias nesse mundo complexo que a gente vive hoje, né? É aquela máxima do não é o mais forte que sobrevive, é aquele que melhor se adapta. Né? Então... Exato. E muitas vezes as pessoas brigam com a realidade e acabam sofrendo, e o time sofre, a organização sofre. A gente tem que pegar a realidade, gosto muito da frase do Bruce Lee, a gente tem que ser como a água. Então a gente tem que ir contornando os obstáculos, sem deixar de ser forte, mas contornando e trazendo para atingir o objetivo principal, que é trazer resultado para a organização. E tem um ponto, Camila estava falando ali, de sermos sempre, na verdade, de ser sempre melhor, né? Acho que você trouxe dessa forma, Camila. E isso já me traz um pouco do always in beta na cabeça, assim, né? De estar sempre numa primeira versão e ir melhorando. Você citou aqui um pouco de pessoas, né? E a minha experiência, assim, com a agilidade, corrijam-me se eu estiver errado, já vou talvez estrear os erros, Camila. Agilidade, na minha concepção, precisa chegar num time de alta performance, senão ela começa a escorregar.
Então você capacita as pessoas, tudo bem que durante a jornada aí, né? Mas fica nítido quando você não está com uma equipe de alta performance dentro de um processo de agilidade. É isso mesmo? É possível captar, assim, e, enfim, treinar as pessoas num curto espaço de tempo também para fazer as entregas de uma forma melhor? Na minha visão, a alta performance vem com vários nichos, né? Ela vem com a maturidade do time, ela vem com o time auto-organizado e, num sonho ideal, acho que para todo agilista, um time autogerenciável. É o que a gente busca sempre. Que são coisas diferentes, muita gente confunde, são coisas diferentes, são níveis diferentes, né? Um dos processos da agilidade é basicamente você tem que confiar no seu time, né? Sim. Que aquilo tá acontecendo porque, enfim, são coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão dando sprint ali, né? Então... E para o time ter uma alta performance, ele precisa estar em um ambiente saudável, cada um dentro do seu papel, então papel e responsabilidade, saber o que te determina, o que te incentiva a estar ali e o que você faz. Você é um back-end, você é um front, você é um UX, você é um agilista. Isso ajuda muito a construir um time que, com todas as qualidades, com todos os papéis, com todas as melhorias contínuas, se torna um time de alta performance. Falando de uma forma genérica, um time de alta performance é aquele que entrega em um tempo hábil o esperado e além do esperado, na maioria das vezes. Entregar o esperado, a gente está lá para fazer isso. Então, o não, a gente já tem. O que vai entregar, sim, mas surpreender o cliente é o que a gente sempre busca. Por isso, a melhoria contínua. E se tratando de pessoas, é quando a gente fala um pouco de soft skill, né? Hard skill, conhecimentos técnicos, especializações. E o soft skill a Camila é uma pessoa espontânea, ela tem um perfil para liderança, ela tem um perfil para estar à frente, então tudo isso é mapeado e baseado. A Certis tem uma coisa muito bacana dentro da cultura ágil, dentro dela, que a gente fala do DISC, né? Utilizado na guerra. Você vira e fala, como que isso vai funcionar hoje em dia? Funciona. Dentro de lá, a gente consegue mapear um time de alta performance com o skill. Por quê? Se tivermos 4 pessoas aqui como nós estamos e todas com o mesmo perfil, virá um time de alta performance? Não. Em algum momento a gente vai entrar em atrito. Sim. Então precisam ser as pessoas que são coordenadas a tarefas, outras que têm a proatividade. E dentro disso a gente trabalha para que cada um esteja no seu perfil adequado. O que te busca, o que você busca para você estar ali, engajado todos os dias. Então, um dos papéis também do agilista, que eu acho um dos mais importantes, voltados a pessoas, é engajamento. E é legal esse ponto que você trouxe, porque todo mundo, quando pensa em perfil comportamental, e principalmente nos testes, igual disse, que acha que é pra te excluir do processo seletivo, ou pra te, de alguma forma... A gente quer alguém que seja te prejudicar. Né? Só que, na verdade, quando você olha, são perfis complementares, né? Então, isso é muito bacana de ver e... Assim, eu já trabalhei com RH, principalmente aqui na Certis, então você vê que o RH já entende isso, e é difícil passar essa cultura para outros times, e isso é bem legal de ver dentro do trabalho de vocês, dentro da cultura ágil como um todo, isso é muito bacana mesmo. Eu costumo dizer que transformação digital precisa da transformação cultural para acontecer, né? Eu acho que são duas... Começa por aí. Não é? E eu acho que precisa estar junto, assim, sabe? E pensando em agilidade, às vezes eu percebo que algumas empresas travam muito isso ainda numa salinha de algum grupo de pessoas, a squad. Por favor, falem da squad também. Mas como vocês veem que o processo de transformação cultural talvez parta de um grupo para o restante da empresa? Então, agilidade é de fato para um grupo, ou o ideal é que ela escorra para os outros departamentos? Como vocês veem isso? E se é utópico ou se é realidade, enfim. A minha visão é que para a gente colocar agilidade em uma organização, você tem que ter um apoio de alta gestão. Tá? Isso não quer dizer que ela não possa começar dos times. E às vezes o time está dentro de uma organização e fala que a gente não tem apoio para agilidade, porque sempre é muito waterfall. O time pode começar com projetos menores e demonstrar resultado, porque daí o que acontece? As lideranças elas querem resultado. Se elas estiverem observando que aquele time praticando agilidade, praticando uma forma diferente de trabalhar, está trazendo resultados, eles falam, opa, o que eles estão fazendo ali é bacana, vamos fazer isso no outro projeto? Show me the money, né? Exatamente. Isso vai se propagando como uma cultura. Então, ela pode ser top-down como bottom-up também. É claro, tendo um patrocínio da alta liderança é mais fácil. Mas não é só isso.
porque não adianta você ter uma liderança que queira se não trabalhar a cultura da organização para que todos se mobilizem para isso. E aí que entra o processo do Agile Coach também, para começar a trazer essa visão para as pessoas e muitas vezes extrair das pessoas comportamentos que elas nem mesmo elas sabiam que elas seriam capazes de estar fazendo, que elas podem mudar a forma de trabalhar. Então, através de demonstrando resultados, a gente consegue ir mobilizando as pessoas e consegue estar trazendo isso para um grupo cada vez maior e transformando a cultura da organização. Legal. E pensando assim, num cenário onde contratam as Certis para fazer a implementação, né, da cultura ágil. Por onde começa? Tirando a parte de entender ali as necessidades do negócio, olha para o time, olha por ferramentas, como é que funciona esse processo? Acho que a partir de tudo é a mudança de mindset, né? Exatamente. A gente começa pela mente das pessoas. Não adianta a gente querer implementar ou ter um time disposto a mudar se a mente ainda está no waterfall. Vocês ouviram falar sobre o waterfall. Waterfall é quando a gente tem aquele cascata que a gente conhece, desde pequeno. Tem o CEO, tem o chefe, tem o gerente, tem o coordenador, tem o superintendente, nessa sequência. E a agilidade prega muito a organização de eu ter o meu senso de ownership. Então, eu sou dono daquilo e eu respondo por aquilo. Então, se a gente não tiver um time preparado na mente para saber que eu sou o dono, então eu sou responsável e eu tenho que me corresponsabilizar também com o time. Para fazer dar certo, não funciona. Não adianta colocar nenhum processo. Então, é primeiro entender, ver se faz sentido e começando aos poucos, né? Com pequenas demonstrações e experimentos, colocando, quem sabe, ali algumas cerimônias, algumas cadências de agendas, porque 360 virar uma página não tem como, virar uma chave. Então, é sempre começando de pouco, mas principalmente na cabeça de todo mundo. Eu complemento que esse começar aos poucos é o essencial, porque você vai chegar, você é novo na organização, você é um estrangeiro e muitas vezes visto como um intruso, ou seja, essa pessoa, esse grupo, essa organização que chegou, achando que eles sabem tudo, chegaram agora, a gente já está aqui há bastante tempo, aqui nunca funcionou nada disso, e vão querer mudar o que a gente faz. Quem são eles para saber melhor do que a gente? Então a gente tem que tomar esse cuidado em qualquer projeto de mudança, porque a gente tem que respeitar que eles chegaram até ali por alguma razão, foi feito daquela forma. Então, através de demonstração de ganhos, de convencimento, e ir mudando aos poucos, como a Camila falou. Sim. Não dá pra gente chegar virando a chave, porque a gente acaba não respeitando as pessoas que estão lá, e a gente precisa fazer isso com elas, e não por elas e para elas. Então, a gente está ali como habilitadores de mudança, até mesmo porque para quando a gente sair, aquilo se perpetue. Então, eu costumo brincar com os times de falar, meus times eu coloco rodinha de bicicleta para todo mundo, conforme a gente vai desenvolvendo, eu vou tirando as rodinhas das bicicletas, até uma hora que eles estão andando sozinhos e eu posso ir para um outro time. Legal. E você falou aí de rodinhas de bicicleta. Isso me lembrou um exemplo que a Camila trouxe numa conversa nossa, que não é muito bem sobre bicicleta, mas é sobre skate, patinete, para exemplificar um pouquinho o que é a agilidade e a metodologia. Camila, traz esse exemplo aqui para mim, por favor. Eu acho que um dos princípios de agilidade é a gente ir entregando incrementos, né? A gente chama de incrementos, mas são pedaços funcionais, ou seja, que vão atender o cliente para que ao longo do tempo ele comece a entender o produto. Será que eu queria desse tamanho? Será Camila, que era... só um pouco, se você puder chegar um pouquinho mais perto aí do microfone, por favor. Pode deixar, eu Valeu. Será que era isso que eu queria? Será que é essa ideia? Falando muito de produto. Falando de software, é a mesma ideia, a mesma visão, né? O que eu quero impactar o meu cliente? Como é que eu quero que isso seja vendido? Por que eu estou fazendo isso? Então, a partir do princípio, né? O porquê eu estou fazendo isso e para quem eu estou fazendo isso. A partir daí a gente tem as dores e os problemas. Exemplificando, quando a gente fala de agilidade no seu contexto, a gente fala de pequenos integráveis funcionais para que o cliente vá validando ao longo do tempo e não seja perdido tempo e às vezes material. E quando a gente fala de tempo e material, a gente pode falar de pessoas, a gente pode falar de investimento. Muitos produtos e softwares acabam perdendo milhões. A exemplo de muitos que a gente vê aí, que acabam não dando certo. Mas por que aquele produto é quase igual àquele outro e,
deixou de escanteio o outro. Marketing, uma boa base de entendimento, processo, Experiência do usuário. experiência do usuário. Então, o exemplo que a gente acabou comentando foi, para entregar um carro, a gente pode pensar no veículo final. A gente pode começar ali pelo skate. Está sentindo aqui o movimento? Faz sentido? A gente vai colocar aqui um guidão, alguma coisa, um patinete. Ele ainda faz o objetivo que é o quê? Você se locomover, mas não tem todas as partes. Vamos para uma bicicleta? Beleza, tá te locomovendo. Você ainda tem o seu esforço. O objetivo é o quê agora seu? Eu quero me locomover sem ter meu esforço. Eu quero sentar. A gente já tá falando o quê? De um carro automático. Ele não quer trocar a marcha. Então aí já existe o quê? Uma mudança ali no projeto. Opa, além de se locomover, ele quer o quê? Comodidade. Ele não vai colocar ali a marcha. Ele quer colocar e apertando somente. Bacana. Eu também quero me sentir protegido. Vamos evoluir. Vamos para uma moto. Coloca o capacete. Existe mais isso. Até chegar ao ponto do carro. Porque se a gente tivesse entregue direto um carro, eu quero um veículo para me locomover. Poderia ser um carro que não era automático. Mas eu gosto de sentir o ar. A gente ia só vender com as janelas, mas ele queria talvez um conversível. Então a gente vai entregando pequenos incrementos funcionais para que o próprio usuário ou o cliente final possa ir testando, se adaptando ao contexto e ver o que faz sentido, para que a gente, no final, entregue um produto aí que atenda às necessidades. Sim. A gente tem vários exemplos aí de celulares que fazem isso, e um grande exemplo aí é o celular. Ele acaba sendo cada vez mais inovador e a gente não consegue viver com a versão antiga, porque na versão nova tem uma câmera XPTO e eu preciso disso. Então é muito disso, a agilidade trabalha muito isso. E aí eu acrescento o time to market, né? Porque a organização hoje em dia, a gente trabalha muito com hipóteses quando a gente está falando de produtos novos, principalmente ligado à tecnologia, tá? Se é algo que já existe, muitas vezes já foi confirmado, mas ali você vai implementar coisas novas até. Então você traz isso tudo como hipóteses e há uma diferença muito grande, tanto em termos de investimento quanto de time to market, para você tá ganhando espaço ali dentro do mercado, sair na frente dos seus concorrentes. É muito melhor você fazer experimentos, fazer trechos menores do software, implementando, os usuários já vão validando aquelas hipóteses que vocês tinham ou não validando para você pivotar, alterar o caminho, mudar, e você vai colocando como incrementos no seu produto ou no seu serviço. Com isso, você já consegue ir apresentando para o seu cliente qual que é o seu produto, você já consegue ir absorvendo fatia daquele mercado, ao mesmo tempo em que você vai melhorando o seu produto e serviço. Uma coisa é você pegar, por exemplo, o seu produto vai ser um software novo, você levar 1 ano para desenvolver, quando você chegar lá daqui a 1 ano, as circunstâncias mudaram, o mundo mudou, todo o investimento que você fez estava totalmente equivocado, porque você não conseguiu validar rapidamente, e aí você perdeu tanto dinheiro quanto você perdeu o cliente. Então é mais fácil você fatiar isso em experimentos menores. E aí que entra o termo agilidade, é você aprender rápido com esses experimentos e ir ajustando conforme as circunstâncias vão mudando. Porque hoje no mundo as coisas mudam muito rápido. As pessoas querem as coisas muito rápido. As pessoas não têm paciência de esperar. Então, o quanto a gente ajustar isso nos nossos produtos e conseguir oferecer de uma forma mais rápida para elas e aprender rápido com isso, a gente consegue ajudar a organização e a estar buscando fatias melhores de mercado e estar conseguindo agregar valor para o cliente também. Tem um ponto que você trouxe aí, Robson, que eu acho bem legal, que tem um estudo que diz que hoje você compra um celular numa loja, assim que você sai dela, ele já está 6 meses desatualizado, né? Então, de fato, acho que com a analogia que você traz, cara, de patinete, skate ir evoluindo, quanto tempo você demora para botar um carro na rua, né? E quanto você investe para botar um carro na rua, né? Então, acho que esse ir mudando a rota, ir ouvindo o cliente, né? Acho que tem muito... Sim. Acho que é um principal, assim, talvez, né? Pra gente... Talvez não, acho que é o principal. Pra gente ir, de fato, corrigindo rota, assim, pra... Será que faz sentido entregar o carro no final? Será que é isso que o cara quer? Ele não tá querendo a moto por conta do investimento? Porque a gente está trabalhando com hipóteses. A gente precisa validar essas hipóteses ou não para ver qual o novo ajuste do percurso. Eu sei que eu tenho que ir para cá,
para essa direção Exato. aqui. Mas talvez eu precise ajustar o curso para cá, mudar um pouquinho e ajustando o curso ao longo do caminho. Isso me lembra muito uma imagem que eu vi na faculdade, que eu me formei em gestão de TI, então eu tive aula sobre metodologia ágil também, que é aquela do pedido do cliente em relação ao balanço. Não sei se vocês já viram maravilhosa. na árvore. Será que dá pra pôr na televisão? Será que a gente consegue, Cabide? Eu vou pegar aqui. Eu vou Ah, procurando você aqui. vai Vou procurando. Segue aí, Bru. Vou procurando. E eu acho que é muito isso, assim, né? Às vezes a gente pensa em inovação como algo revolucionário, mas às vezes a gente só precisa de uma coisa simples, né? Então, o que a galera fala muito na internet, por exemplo, da caneta Bic. Uma coisa simples, um tubo com uma tinta e já funciona. E tem outras Exato. canetas que são muito mirabolantes, né? A simplicidade é o ápice da sofisticação. Sim, exato. É porque tem o lado... A gente costuma falar aqui na nossa área, no marketing, né, do design, né? Uhum. Que muitas vezes a gente procura no design, na verdade, aquela coisa bonita. Cara, não, design é útil, né? Design tem que ter um porquê, enfim. Sim. Bruno, não achei. Se você Peraí que eu souber vou- procurar melhor aí, que eu coloquei meme, tirinha, expectativa, cliente, budget, enfim, não achei. Peraí Mas que eu acho que você pego vai aqui. encontrar aí fácil. Trazendo isso para o design que você falou, é a forma segue a função. Né? Exatamente. Tem Exatamente. uma outra bastante conhecida, enquanto ele vai procurando, que é... Eu não sei como chama, mas é um bebê na cama, olhando pra cima e aqueles bichinhos sim. rodando. Ah, Então, quem olha excelente. de Eu postei assim, recentemente ou isso. até mesmo de cima, né? Vê os bichinhos e olha que coisa linda, né? Só que o bebê tá vendo o quê? A parte inferior, a parte de baixo. E a gente pensa, né? Realmente estamos entregando valor ao nosso cliente? Tá sendo funcional? Quem é o cliente ali? É o bebê. Tá sendo funcional para ele? Estamos colocando a Sim. perspectiva do cliente, levando a Exato. perspectiva do cliente em conta, ou a gente está fazendo algo que a gente gosta? Né? Mandei. Boa. Cabide, se você... O Bruninho mandou aí, se você achar, você coloca na tela pra gente, por favor, que acho que ilustra bastante. Mas enquanto isso, eu lembro... Tem bastante tempo isso. Eu participei de um processo seletivo numa empresa, e aí eles fizeram a dinâmica ali com todos os participantes, basicamente com um Kanban, assim, né? De, pô, quem é responsável por quê, que não sei o quê. Já tá aí na tela? Fechou. Vamos mostrar aí. Acho que é uma tirinha Sim. bem conhecida, né? De como o cliente explicou, ali na primeira a gente vê 3 etapas do balanço, né? É o seguinte, como o líder do projeto entendeu, e aí o tronco impedindo que a pessoa balance, como o analista projetou, e aí, enfim, tem cada uma das etapas ali, tem uma que brinca até como o cliente foi cobrado ali, enfim. Então tem uma série de expectativas e realidade, né? Mas acho que é um ponto bem interessante também, até pelo fato de alinhamento de expectativas durante o projeto, né? Mas eu estava dizendo desse processo que eu participei nessa empresa, e foi num momento ainda que não era tão difundido assim o tema, né? Mas eu percebia que mesmo eles que estavam aplicando e ensinando e queriam que a gente participasse do processo daquela forma ali, talvez com o meu olhar de hoje eu falo, opa, será que eles já tinham a maturidade para querer fazer essa provocação? Então, como vocês percebem o cenário hoje empresarial, organizacional em relação à agilidade? Porque, de fato, eu acho que muita gente bate no peito e fala aqui é uma empresa ágil, e aí quando você chega na realidade... Só Ou que tem não. até aquele Só que ponto não. de... A gente tem metodologia ágil. Aquele ponto de a gente tem metodologia ágil, que a gente usa o Trello. Né? E para ali. Já é. E lembrando que o Trello não é Kanban. Né? Às vezes você fala, usa o que para fazer o Kanban? É o Trello. Não, ali você está fazendo a gestão visual das atividades. Uhum. O Kanban ele tem maior profundidade, indicadores ali dentro, de você definir quantidade de WIP, coisa que o Trello não dá. Né? Então, o Trello é uma gestão visual. Sim. É uma sequência de atividades, você gerenciar o projeto. Legal. Processo, na verdade. Como que tá a maturidade das empresas em relação a esse tema, então? Camila, quer começar? Posso começar. Num contexto geral, falando a nível, primeiro, nacional, precisamos ainda evoluir muito. A nível internacional, algumas organizações já conseguiram adquirir o que a gente entende, né, em agilidade como um time ou uma empresa auto-organizada. Gerenciável, autogerenciável, acho que se existir, me apresentem, né? Existem muitas formas de a gente olhar, dependendo do objetivo. Por exemplo, o próprio McDonald's usa um estilo de Kanban. Aquele visor que, preparando ou pronto, né, algo do tipo,
é um estilo de Kanban. A gente não tem um processo ali que a gente acaba fazendo teste, etc. Mas é um estilo de Kanban. Então, falar que utilizamos agilidade não é simplesmente ter ali uma ferramenta, um Gira, um Trello, um DevOps, o que for, para estar seguindo o processo ou cobrando o processo. Vai muito além. Vai além de você entender o porquê do processo, se o processo está sendo funcional ou não. Então, em grande parte, eu diria que as empresas tentam, os times tentam, mas ainda há um longo caminho a percorrer para a gente dizer é ágil. E isso me lembrou muito, acho que é do próprio McDonald's no filme A Fome de Poder, que eles desenham no chão lá com giz o protótipo da cozinha e aí ele fala, assim tá travando, vamos mudar de novo para ver o quanto a gente consegue deixar o processo mais rápido, né? No Lean eles fizeram ali um diagrama de espaguete, né? Que é para verificar, reduzir movimentação e otimizar o processo. Então, é bem bacana e corroborando com o que a Camila falou, a gente vê muita organização que eles só trocaram o nome de gerente de projeto para Scrum Master. O cara continua fazendo do mesmo jeito que era, porque está na moda ser ágil, só que aí quando você entra na organização, não é agilidade. E aí, como voltando lá para o início da minha fala, o objetivo é fazer agilidade? Não, o objetivo é fazer a organização ter lucro e atingir seus objetivos, mesmo que seja uma organização sem fins lucrativos. Tá? Então, quando o objetivo passa a ser fazer agilidade, tem algo ali no caminho que precisa ser revisto. Porque os agilistas estão ali, a cultura de agilidade é para ajudar a organização a atingir seus objetivos. E a gente vê que muitos estão só no nome, lá dentro da organização continua rodando da mesma forma, ou seja, processos desorganizados, fazejamento ao invés de planejamento, né? E chamam de agilidade. Então, agilidade não é pressa, não é fazer rápido. Sim. Então, muitas das organizações confundem isso. Cheguei aqui, não sou ágil. Qual o primeiro passo como organização? Que eu devo fazer para implementar essa metodologia no meu negócio? Tomar energético. Brincadeira. Eu olharia o plano estratégico, qual o produto que eu vou estar utilizando ou os produtos, né, e serviços, no caso quando a gente fala produto pode ser serviço, para estar ajudando a atingir esse objetivo estratégico e como eu vou colocar esse produto para funcionar, para ajudar a atingir essa estratégia. Muitas vezes, dependendo do seu produto, vamos trazer isso, por exemplo, uma indústria farmacêutica. Ali o modelo precisa ser preditivo. Não dá para ser adaptativo. E quando a gente fala preditivo, tem que ser o modelo lá, muitas vezes o waterfall. Por quê? Eu tenho uma série de legislação, uma série de fatores que eu tenho que seguir uma sequência rígida, que eu não posso sair do trilho ali, porque qualquer desvio que eu tiver, lá na frente eu vou ter impacto muito grande. Então, aquela ideia de agilidade é para tudo, também não é. Você tem que pegar uma das premissas que a gente tem lá do BA, é o quê? Analisar todo o cenário, o estado atual, qual é? Qual é o estado futuro? Eu tenho um gap que eu preciso sair, eu tenho um objetivo a atingir. Qual que é a melhor abordagem para eu utilizar aqui? É a adaptativa ou a preditiva? Sendo adaptativa, que é a agilidade, aí eu vou verificar qual o melhor modelo e ir fazendo testes. Eu estou desenvolvendo um software que eu preciso fazer incrementos rápidos. Bom, vamos colocar o Scrum aqui. A gente vai fazer um backlog do que a gente precisa. A gente pode trabalhar junto com o Kanban também, mas dentro de sprints a gente vai colocando ali os incrementos e validando essas hipóteses ou não. Se eu quero melhorar processos, posso trabalhar com fluxo contínuo ali, que é o Kanban, que daí eu consigo ir melhorando o meu processo, aplicando o Lean, criando indicadores e métricas que muitas vezes as organizações não têm para o processo, e com isso eu consigo eliminar desperdícios e eliminar custos que eu tenho ali dentro do meu processo. E com isso eu consigo otimizar a margem para o meu produto ou para a organização como um todo. Então vai depender muito da análise de contexto ali mesmo. Quais os objetivos que eu quero atingir? É através de um produto ou melhoria de processos que eu já tenho? E casando até com a pergunta do André, assim, só que uns passos antes, contando com a experiência de vocês, aquilo que a gente falou de hard skill, soft skill. A gente tem diversos cargos ali dentro da metodologia ágil, Scrum Master, tem o PO, que é o Product Owner. Como é que eu faço para ingressar nessa carreira? Eu preciso saber de algum pilar técnico? Preciso ser programador, por exemplo? Ou posso ser especialista só na parte ágil e trabalhar com times assim? Depende. Para entrar, obviamente, você já não entra com uma especialização, porque você precisa ter ali o conhecimento, né? A questão de mercado. Mas, principalmente, é o que eu falo, acho que para todo mundo.
ter uma visão 360 de 3 pilares. Estratégico. Você precisa saber, poxa, eu vou entrar nessa empresa. Qual é a estratégia dela? Então, esse é o primeiro pilar, estratégico. O segundo, tático. Qual é o pilar tático dessa função ou da empresa como um todo? E o principal, o operacional, que é o que você vai começar fazendo. Sim. Então, você tendo essa visão do que você quer ser a longo prazo e o que você pode ser a curto prazo, a gente começa a trabalhar. Para entrar na agilidade, né? É o que todo mundo fala, migração de carreira, tá na moda, ser agilista. Não é fácil, mas se você tiver um bom conhecimento de gerenciamento, seja ele de um produto, numa empresa você já foi gerente, coordenador, você já tem o conhecimento para lidar com pessoas, né? Sobre o processo, você vai precisar se especializar, tirar certificações da área, geralmente as mais, assim, cobradas ou então que são bem vistas no contexto é Scrum, Kanban faz bastante sentido também, um Management 3.0 para um gerenciamento de pessoas, um Lean, aí, poxa, eu conheço também de ferramentas, um Gira, um Power BI, então é um combo, não tem como te dar uma lista, mas para agilidade, acima de tudo, você tem que gostar de atuar com pessoas. Fundamental. Fundamental. Sim. Em algum momento você vai ser o intermediador. Mobilizar as pessoas, né? O papel ali vai ser mobilizar as pessoas e levar o time por um caminho de atingir os objetivos ali traçados para aquele produto ou serviço. E você fica no meio de campo. Eu Sim. falo que a gente é o meio de campo. Então, com todo mundo que eu falo, mas como que é ser o meio de campo? Você tá ali entre tecnologia, 100% tecnologia, com talvez um time especialista ou muito técnico de desenvolvimento, onde eles falam sobre código, sobre dados, sobre BigQuery, sobre Gmood, e você tem um outro contexto totalmente diferente, que é o time de negócios, negocial. Olha, eu quero que me entreguem uma latinha rosa com laços. E aí tem, para você casar, a conversa de um com a conversa do outro. E ainda a gente pode ter um terceiro pilar, que a gente não entra em testes, que é o famoso UX, né? O design. A latinha, ela vai aderir à sua mão, ela vai manter a temperatura. Então, tudo isso. O agilista, ele acaba fazendo esse trabalho de intermediador. E, principalmente, eu acho que, acima de tudo, de pessoas, a gente também está ali para gerenciar e tirar os impedimentos. Então, esse é o grande papel. Negócios não vai saber conversar, a maioria das vezes, com tecnologia. Tecnologia não vai passar para o design o que precisa. Porque, senão o código não vai funcionar, vai quebrar, vai dar erro. Sim. E a gente fica nesse meio termo, tentando aí conciliar todos os mundos. Por isso que a gente é bastante bacana, assim, bastante tranquilo na maioria das vezes. Está disposto a aprender, acho que eu colocaria o melhor, aprender sempre. A gente tem uma frase de um psicólogo do TED que ele fala: somos seres em constante transformação que equivocadamente acreditamos que estamos prontos. Tá? Então, a gente tem que ter a mentalidade aberta, que todo dia a gente vai aprender com o time ali no dia a dia. A gente está ali para ajudá-los a remover bloqueios, como a Camila falou, de fazer o coaching, mas ao mesmo tempo tá disposto a aprender com eles. Perfeito. Então, é uma das premissas para mim, é estar disposto a aprender. E voltando aqui um pouquinho, Camila, você falou de design. Onde raios entra design thinking nessa parada? Design thinking, discover, é o contexto de você fazer um longo processo, eu diria, porque é longo, de entendimento do produto e de como ele vai ser e do que você espera. Então, para hoje, por exemplo, a gente já tem copos. Então, é normal a gente vai adaptar. Mas o design thinking, ele entra além do discover, que a gente chama, de vir o olhar do negócio, vir o olhar do técnico, vir o olhar de quem vai desenhar, da cor, se faz sentido. Além de tudo isso, é o processo de descoberta e acho que de descobrimento mesmo, se aquilo faz sentido, se aquilo vai ter um retorno.
ou às vezes não tem retorno, mas vai potencializar a marca, né? Sim. Então é um contexto de descobrimento contínuo, na maioria das vezes, quando é um novo produto, e entender o porquê, o pra quê, como serve, como se alimenta, como se prolifera. De onde vem? Sim. E é Legal. uma forma de extrair isso das pessoas, né? Que dentro da análise de negócio a gente chama de elicitação, porque muitas vezes você pergunta para alguém o que ela quer, de uma resposta simples, ela vai te dar algo que talvez você construa que não é realmente o que ela precisa. E com a elicitação é que você vai provocando com perguntas, você consegue realmente chegar ao ponto do que realmente, qual que é o propósito dela e o que ela precisa. E o legal dentro do modelo do Design Thinking é que você faz o quê? Você faz lá a divergência e muitas vezes nesse processo as pessoas, o comportamento do ser humano é parar logo, não, o que a gente precisa é isso e isso. Não, ali você vai provocar para você criar o máximo de divergência de visões possíveis do grupo e depois você vai convergir aquilo por uma visão única e novamente você vai abrindo e fechando, que é o do modelo do duplo diamante que Sim. se fala, tá? Então, o segredo na facilitação ali, utilizando isso dentro do Discovery, como a Camila falou, é no início de um projeto que você tem várias hipóteses, como que você vai extrair isso de todas as partes interessadas para criar um backlog inicial ali, para criar um produto mínimo viável para você entregar? Então, o Design Thinking ele entra bastante nesse aspecto para ajudar a elicitar, num processo bem facilitado de Discovery com Design Thinking, ele ajuda a gente trazer esses insumos que a gente precisa para criar um produto, um serviço. E falando assim, é meio, pra mim, ao mesmo tempo que é claro, meio que um sentimento e vira lúdico, assim, que nem eu tinha mencionado, a gente tem metodologia ágil em todas as áreas, mas ao mesmo tempo, quando a gente conversa aqui, me lembra muito a área de produtos. Tem empresas que têm área de produtos, tem empresas que não têm. Como que é essa relação? E às vezes é necessário ter uma área de produtos, ou tendo um time com uma metodologia ágil, uma cultura ágil bem definida, consegue funcionar bem? Depende do segmento, né? Uhum. Eu tenho uma experiência, acho que maior e mais forte na área de financeira, especificamente, né? De bancos. Então, dentro de bancos, nós temos a área de produtos. O que seria a área de produtos? A gente pode enquadrar entre novos produtos, o que a gente precisa, inovação, melhoria dos produtos, manutenção, já não está funcionando, a gente precisa adaptar. Então, pelo menos na área financeira, assim, existe uma área separada de produtos, Uhum. mas que a agilidade precisa estar casada com todas essas áreas, seja do RH, seja ali do grupo de próprio de produtos, tecnológico. A gente pensa muito que a agilidade está voltada à tecnologia, e não. Produtos, negócios, entra e impermeabiliza em todas as áreas, para que seja aí uma empresa com agilidade, Sim. né, na cultura. E jogando um pouco de lenha na fogueira, qual que é a área mais difícil de trabalhar nesse sentido? Que mais tem atrito com agilidade? Existe alguma área que você fala, putz, Olha, aqui... depois que o Robson falou que começou lá com o setor É verdade. público e de saúde, não sei. É verdade. Onde tem ser humano. Tem pessoas. Em todas elas. Boa. Então, Em todas. Eu acho que depende da disposição das pessoas em querer aprender, se adaptar e melhorar. Pode ser que dentro de uma empresa você encontre facilidade em implementar no RH e do time de desenvolvimento de um software, de um produto, seja mais restrito, como vice-versa. Então, Sim. aonde existem pessoas com seus pensamentos, suas culturas, seus princípios, há dificuldade. Uhum. principalmente se o gestor da área, os gestores, tiverem o perfil de pragmáticos, né? Ou seja, eu gosto daquilo que já funcionou antes, então eu quero replicar. Então, essas pessoas têm uma certa resistência ao que é o novo. Então, a abordagem a ser utilizada tem que ser uma abordagem, como a gente falou anteriormente, de demonstrando ganhos para que eles se sintam confortáveis de ver que aquilo já funcionou ali também. Sim. E aí dá para colocar em prática. Tem uma frase que está muito atrelada ao fracasso, né, Robson, que é a gente sempre fez assim. E acho que tem um processo da agilidade que você falou ali um pouco mais para trás sobre respeitar ali o momento do cliente, tentar entender como eles chegaram até aqui, por que eles estão nessa situação, mas alguma mudança, alguma transformação é necessária ser feita, assim, né, para sair do cenário atual também, para progredir, escalar, Sim. enfim, alavancar. Como tatear isso, assim, sabe, de como chegar ali e falar, cara,
eu entendo a sua história, eu entendo tudo que você fez, mas a gente precisa mudar. Até por um outro ponto aqui, eu já ponho 2 perguntas em uma, porque tudo isso que a gente está falando está sempre muito atrelado a indicadores, né? Então, acho que dá até para dar uma ilustrada aí com cases, enfim, alguma coisa assim do tipo, do quão benéfico é implementar o método ágil, assim, né? Porque se você erra, você percebe rápido. Se você percebeu rápido, é porque você está fazendo uma gestão rápida e consegue corrigir, enfim, você tem um monitoramento rápido, né? Então, um pouco disso, de como promover essa mudança nas pessoas, cutucarem elas para saírem dessa frase que atrela-se um pouco ao fracasso, para uma cultura de, gente, vamos implementar porque dá sucesso e baseado nesses números aqui. Então, se puder até ilustrar isso. Até casando com isso, assim, porque a gente pensa em cultura, mas a cultura pode ser a cultura de um time como a cultura de uma empresa. Uhum. Às vezes você tem um time com uma cultura ágil que funciona super bem, mas a cultura da empresa é totalmente contra. Acho que entra nesse conflito, Sim, né? sim. É muito... Como apresentar resultado É. da agilidade baseado em KPIs, enfim. Muitas vezes, dependendo do tamanho da organização, uma das estratégias que a gente vê até muitos bancos fazendo vocês veem que o banco ele monta uma startup para montar uma fintech, porque se ele tentar fazer isso dentro da cultura dele, o tempo vai ser muito maior para transformar a cultura e aquelas pessoas ali, elas acabam limitando e afogando as demais, não deixa aquilo fluir. Então, uma das estratégias que muitas organizações grandes fazem é que ou compra uma startup ou faz uma startup fora do ambiente para não deixar uma cultura contaminar a outra. Porque dependendo da cultura, você não consegue nem fazer a fusão dos times, porque a cultura ela é tão forte. E a cultura, ela é o quê? Ela é reflexo das lideranças. Então, se você tem uma cultura forte, que não tem esse olhar, a gente não consegue fazer essa fusão e trazer isso para dentro da organização, uma das estratégias seria isso. Outra é alinhado a trabalhar com os indicadores, demonstrar isso através de ganhos de valor e demonstrar através dos indicadores de estratégicos que você consegue estar evoluindo e atingir aqueles objetivos. E trabalhar que, dependendo do produto ou serviço que você tiver, você está trabalhando com hipóteses, que as lideranças elas vão entender com o tempo que algumas hipóteses podem estar erradas ou as circunstâncias mudarem e aquela hipótese não se aplica mais. E a gente vai ter a falha. Tá? Então, dentro do ambiente, que a gente, dependendo do produto que estiver trabalhando e que o mercado muda muito, as circunstâncias mudam muito, a cultura ela vai ter que ser adaptada realmente para lidar com o fracasso. E isso tem que ser trabalhado nas lideranças, porque a cultura da organização ela é um reflexo da liderança. Então, isso tem que ser começado a trabalhar nas lideranças. E dependendo da liderança, se a liderança não tiver um olhar para isso, não conseguir se adaptar, dificilmente você vai ter sucesso com um projeto desse aspecto onde a liderança não consegue se adaptar. Tá aí a importância do erro também, né? Do erro. Porque eu acho que a gente precisa se permitir errar para... Dentro de um ambiente controlado, se permitir errar. Claro, exatamente. Erros que não vão causar a destruição da empresa ou da organização. Né? Então, pequenas falhas que ajudam o time a aprender, que até as retrospectivas que a gente tem em vários modelos, exatamente o que a gente aprendeu dentro desse ciclo que a gente pode melhorar para o próximo. Tá? Então, esses ciclos de aprendizados a cada rodada que eu faço de melhoria, ali eu vou aprendendo e vou evitando esses erros ou pegando essas oportunidades para aperfeiçoar o processo. E aí? Tô pensando aqui em várias... tô pensando em várias coisas assim, que nem... Fazer uma comparação, né? Para entender um pouco a diferença, assim... Tudo bem que a gente tem um leque de produtos e serviços bem amplo. Mas o que faz uma empresa, por exemplo... trazendo o nosso por que entrar com asserts para fazer a implementação da cultura ágil, ao invés de tentar mandar o próprio time, por exemplo? Repete de novo? Claro. Quer entrar com asserts? Assim, eu vejo muito dos nossos trabalhos, até pensando em cases, a gente trazer um pouco disso aqui, no sentido de preciso fazer a implementação de uma cultura ágil na minha empresa, eu preciso entregar um produto digital e eu não sei por onde começar. Então, aí é onde ele vai buscar a gente. Então, assim, fazendo essa comparação, como é que a gente pode contribuir com isso sem que ele precise mexer no time dele como um todo? Entrar com uma análise de dados, acima de tudo, porque grande parte de agilidade e do contexto de tomadas de decisões são feitas em cima de indicadores.
Indicadores ali são a prova do que funcionou, do que não funcionou. Claro, se foram extraídos de forma correta, né? Sim. Então, a partir de tudo entender qual é o gap, aonde está perdendo, aonde está sobrecarregando. Ter um time preparado, porque somos pessoas que trabalhamos para pessoas, que gerenciamos pessoas e fazemos softwares para as pessoas. Então, todas essas partes foi dito pessoas. Então, ninguém é robô. Sim. Ninguém aqui tá 100% bem todo dia. Então, acho que é entender muito o contexto, a necessidade. E, acima de tudo, terem pessoas capacitadas e dispostas a entender e ter essa visão para pessoas, né, de melhoria e tomada de decisão e indicadores. Então, sempre que a gente entra com uma proposta em cima de um cliente, um projeto, qual o motivo de você estar nos procurando? A pergunta é retrógrada. Por que você nos procurou? Eu procurei porque eu não consigo fazer isso. Então, se o problema é esse, vamos estudar, design thinking, vamos entender aqui. Vamos fazer um discovery, o que mais? E a gente começa a puxar, e ali vão se traçando alguns processos e alguns caminhos para serem implementados. Então, acho que a grande sacada é, por que chegaram até a gente? Bacana. E pensando assim, não precisa citar como case, assim, mas algo que um dia vocês olharam, assim, durante a trajetória de vocês, falaram, cara, ainda bem que a gente implementou por isso. De onde vocês saíram para vocês chegarem? Se vocês tiverem uma narrativa dessa para trazer, acho bem interessante. Algum projeto de orgulho, assim, sabe? Bate no peito e fala, Eu gostaria até de complementar antes a pergunta que o Bruno fez do porquê contratar a Certes. Eu complementaria tudo o que a Camila falou, com a expertise que a gente tem já de levar times estruturados, ou seja, você já levaria desenvolvedores, Agile Master, ou até mesmo com já PO, ou seja, squad fechado, ou montar uma squad híbrida, trazendo peças do cliente, a gente já consegue levar uma experiência, uma velocidade de compor o time, de fazer um team building ali, que muitas vezes no cliente ele não conseguiria fazer na mesma velocidade. Então a gente consegue mobilizar uma força de trabalho com uma velocidade muito maior e com o trabalho ali do Agile Master, do Agile Coaching, consegue ir fazendo essa mobilização em peças importantes do cliente, como um gerente de projetos, um gerente de produtos ou uma liderança, em mobilizar aquelas pessoas para ajudar a atingir aquele objetivo do produto ou serviço. Então, respondendo a sua pergunta de por que contratar Certes, eu colocaria aí. Pode nos contratar que a gente vai ajudar a resolver os problemas. Ideia, desculpa cortar a sua pergunta, mas eu vou fazer uma paralela só para pegar o gancho. Vai que vai. Existe squad ideal ou não? Cara, obrigado. Era tudo que eu tava pra fazer, já tava negociado. Quer responder essa e depois eu respondo? Eu acho que existe. Eu já tive aí a experiência e o prazer de atuar, pegando o gancho do que até o André mencionou. A gente tem um time de alta performance, conseguir ali desenvolver ou até mesmo ter ali um case de sucesso, a gente precisa entender que pessoas são pessoas. Sim. E como a gente consegue ter algo ideal? É quando a gente chega no nível de todos estarem satisfeitos, engajados, entregando dentro do esperado e ainda realizando coisas a mais, né? O que foi provisionado, o que foi ali programado e o além. Então, para mim, quando a gente tem um time saudável, a ponto de você poder contar, ter a confiança, isso é importante, ter confiança no time. E não precisa estar ali 24 horas vendo o que eles estão respirando, o que eles estão comendo, se entregou, ou até revendo. Então, quando você consegue criar confiança e engajar a capacidade, empoderar eles de que eles estão realizando um excelente trabalho, estão ali para fazer e são excepcionais no que fazem, a gente consegue atingir o time super top. E já respondendo, eu tive a oportunidade aí de atuar com algum dos times, não vou falar o nome, mas que se tornaram referência a ponto de CEOs retornarem. Que legal. Então, acho que aí chega num nível de reconhecimento não pessoal, mas de que estamos realmente fazendo algo e mobilizando. E a agilidade funciona, desde que todos estejam ali com a sua proatividade e dispostos a fazer acontecer. Não adianta eu querer fazer acontecer se ninguém mais aqui quiser fazer acontecer. Sim. Então, acho que isso é importante. E, assim, tô pensando aqui, você acredita que o home office ali, principalmente pela pandemia, contribuiu para esse tipo de trabalho? Porque
todo mundo pergunta isso. Porque assim, quando a gente pensar no escritório físico, né, no presencial, você tá ali com o seu time, você vê o que cada um tá fazendo, se ele passa tempo na Copa, sabe aquela questão do microgerenciamento. E no home office, não. Você só vê a bolinha do Teams se ela tá verde, amarela ou vermelha, né? Existem duas visões. Uhum. Existe a visão de eu como indivíduo atuando e o que é melhor para mim. Existem pessoas que performam e trabalham melhor em comunidade, tendo ali o colega para tomar um café, para conversar. Como existem perfis de pessoas que trabalham e performam muito mais dentro ali do quarto, ou dentro do seu escritório fechado, sei lá, codando, enfim, fazendo o que é da sua atividade. Eu vejo 2 pontos bem singulares e diferentes. Eu acho que o contato físico, o contato pessoal, o presencial contribui muito para uma comunicação, para uma comunidade e até estreitamento de laços. É muito diferente você atuar com uma pessoa remota e ver ela na câmera e, pô, vamos almoçar. É diferente. Sim. Então, esse contato na visão pessoal que a gente precisa ter dentro de agilidade, né? O contexto das pessoas estarem bem, se sentirem bem, o ambiente ser muito leve e livre para que elas possam trabalhar e ali atingir as metas sem pressão, ajuda. Mas existe o contraponto de que você precisa se deslocar a certo lugar. E aí entra a questão. Por exemplo, hoje eu fiquei quase 3 horas no trânsito. Uhum. Isso foi algo positivo? Foi um ofensor? Foi. Eu poderia estar fazendo ou, sei lá, trabalhando em outra coisa, mas eu estava vindo até aqui. Então, existe essa questão do tempo. Muito tempo não significa que a pessoa demora a fazer, e nem pouco tempo. Cada um tem o seu tempo ali de performar. Então, existem pessoas que entregam trabalhos ímpares e incríveis em pouco tempo. Sim. Como existem pessoas que vão entregar o mesmo em um pouco mais de tempo. Então, depende muito do perfil da pessoa, do pessoal, de como ela está nessa vida, ainda mais nesse mundo aí, VUCA pós-pandêmico, Uhum. de que tudo está mudado, Sim. de que tudo remoto parece ser mais prático, mas existem pessoas que sentem a necessidade do presencial, do físico, de conhecer. Então, acho que vai muito de acordo com o profissional, o perfil, o momento que aquela pessoa está, porque a gente acaba tendo evolução. Tem gente que ama estar no presencial e depois prefere ficar em casa. Sim. E vice-versa. Eu vi que nem recentemente um banco bem queridinho, não vou falar qual, que eles falaram exatamente sobre esse processo, onde o presencial para eles é opcional, mas principalmente meio que obrigatório, vamos dizer assim, para os times que vão fazer o processo de discovery mesmo. Porque sentar na sala e fazer o processo de design thinking, de brainstorming ali, para eles funcionam bem melhor do que no online. E é muito casado com isso que você falou. Depende do momento, depende do time, depende da empresa. Inclusive, é um grande desafio para o agilista. E foi um desafio para quem já atuava antes na área, acostumado com os papéis de post-it nas paredes e nas lousas, fazer isso funcionar de forma remota. Sim. Foi um grande desafio. Eu sou facilitador Lego Serious Play também, então a gente tem o conceito que fazer com as mãos ela aciona áreas do cérebro que fazendo de outra forma você não aciona. Então a parte da criatividade você aciona bastante. Então, complementando o que a Camila falou das pessoas estarem interagindo entre elas, que somos seres relacionais, e das pessoas estarem fazendo com a mão ali, tá colocando, a gente tem ganhos que muitas vezes só no remoto a gente não tem. Eu gosto muito pelo caminho do meio. Eu trago uma prática do budismo que é o caminho do meio. Se esticar muito a corda da cítara, ela estoura. Se afrouxar demais, ela não toca. Então, os extremos é ruim. Tem vários fatores a serem levados em conta, na minha opinião. O fator cultural é importante, o presencial em alguns momentos. Tá? Mas agora a gente vê alguns casos que o trabalho da pessoa é 100% remoto, ela vai para o escritório para conectar e ficar o dia inteiro ali trabalhando remoto. Aí coisa que talvez não faça sentido. Sim. E aí os encontros presenciais, periódicos, para o time criar entrosamento, como a Camila falou, é extremamente importante. A gente estreita relações, cria confiança, porque um dos fatores-chave para um time de alta performance é o quê? Confiança. Uhum. E como que eu crio confiança? Tá? A confiança no termo da palavra, é com garantia, né? Então, qual a garantia que eu tenho que essa pessoa aqui vai me ajudar, vai colaborar, que eu posso estar confiando nessa pessoa? Então, esse estreitamento da relação no presencial, ela acontece de uma forma mais fluida. Então,
Eu gosto do equilíbrio, encontrar o que as pessoas, deixar as pessoas à vontade de estar se locomovendo, que como a Camila falou, muitas pessoas preferem o presencial. Tá? E ao mesmo tempo em que o remoto também é bom, porque a pessoa consegue otimizar o tempo dela. Sim. Então, o equilíbrio acho que é o segredo. Tem uma fala sua, Robson, mudando um pouco de pato para ganso aí, que eu achei muito legal. Agilidade é pressa? Não, agilidade não é pressa. Muita gente fala, vou colocar agilidade aqui que as coisas vão sair tudo rápido. Já começou errado. já começou Falsas errado. expectativas. Exatamente. Então, agilidade não é pressa. Então, agilidade é se adaptar rápido às circunstâncias, é aprender rápido e ir ajustando o processo, a sua forma de trabalhar para entregar um produto ou serviço ali, para a gente estar atingindo os objetivos da organização. Então, se o objetivo é colocar agilidade para fazer as coisas com pressa, com rápido, já começou errado. Sim, Legal. Gente, vamos às nossas considerações finais, Bru? com certeza. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta que talvez a gente já tenha respondido, mas de qualquer forma eu vou fazer que aí talvez vire um resumo. Em que ponto a metodologia ágil acaba e começa a inovação? Se é que Caraca. tem isso. Exato. Provocativo. Né? Na minha visão, a metodologia, no contexto de implementação de agilidade, ela nunca acaba. Ela vai caminhar de mãos dadas com a inovação, Uhum. tendo a melhoria contínua. Tá, e trazendo para esse aspecto de tecnologia com a inovação, hoje a gente teve um avanço muito grande na tecnologia, então a gente acaba vinculando muito a inovação à tecnologia porque acaba trazendo vários fatores novos que a gente não tinha. Mas a inovação ela não está intrinsecamente ligada somente à tecnologia, a gente pode inovar em vários outros fatores, inclusive com agilidade não ligados à tecnologia. Sim. A tecnologia acaba sendo um fator de ferramenta para habilitar ou facilitar aquele processo. Então, a inovação e a tecnologia, hoje em dia, elas andam lado a lado ali, mas não estão necessariamente juntas, né? Então, a gente pode inovar em processos ou em serviços sem necessariamente usar tecnologia. Sim. E é legal a gente ter a visão de que inovação não é uma área, assim, né? Tudo bem, tem empresas que têm o departamento de inovação, legal, mas inovação permeia, né, tudo isso, né? Inovação é, inclusive, a forma de fazer, né? Sim. Então, É a melhoria. Uhum. exato. Tem um papo que a gente teve aqui com a Monique Evely, que ela traz uma provocação, assim, pra gente, né, de o que você prefere comprar, uma gambiarra ou uma inovação, né? Que ela fala que, pô, o menino que tava lá numa comunidade, que ela cita até, Sim. né, Bruninho, que inventou uma impressora. 3D com garrafa PET. Isso é uma gambiarra, cara? Tipo, isso é uma inovação, né? Então, Sim. acho que vai um pouco da visão aí que a gente tem, às vezes, também de como as coisas surgem e dão continuidade. E tudo começa com um mockup, né? Você não vai investir tudo para... Ele começou com garrafa PET, ele começou com um mockup, vai aperfeiçoando, não dá para você já ir direto para o ponto final. Né? Sim. Então, não é gambiarra. Uma dúvida que eu tenho aqui, contratei uma equipe de agilistas, terceirizei essa parte, tudo. Tem fim esse projeto? Ou seja, por mais que eu contratei vocês por 1 ano, assim, eu entendo que você até comentou, né? Eu gosto de sair, mas deixar um legado e coisas do tipo assim, mas a agilidade, ela se encerra em algum momento? Vou falar dos projetos com a minha visão e a Camila pode complementar. Geralmente, quando a gente entra com uma squad para construir um produto ou serviço, você tem ali um tempo de projeto até para você entregar algo, aquele produto funcionando com alguns pontos importantes para ajudar a atingir os resultados daquele produto ou da organização. Então, tem projetos que você tem tempo de início e fim, você trabalha com backlog, você vai colocando as funcionalidades dentro do produto, se a gente estiver falando com tecnologia, mas em muitos casos você pode ter um projeto em que você vai pegando melhorias em outros produtos ou serviços. Então, depende muito, tá? Mas geralmente você tem um ciclo de início e fim, porque você está falando de projeto, e quando é projeto ele tem um início e fim. Mas a cultura... A cultura, ela segue. fica. O Legal. ideal é que quando a gente sai, a cultura fique. Então, se lembrem da gente e falam, pô, isso aqui a gente aprendeu lá e está funcionando até hoje. Legal. Uma última pergunta. Vai, cara. Agora é mais livre, mais solta. Existe um dicionário de agilista? Que é sprint, é backlog... Sumário do agilismo. Vou deixar essa para Camila. Não, eu acho que existe. conforme os termos vão aparecendo e eles vão também se inovando, né?
Antes, sprint era algo que, nossa, uma iteração, é a mesma coisa. Uhum. 2 semanas, dependendo do contexto. Então, é só entender um pouco, a gente fala muito termo, eu sei, falo bastante isso, mas converse com alguém técnico, vocês vão Sim. ver que é pior. Mas adquirindo o conhecimento, né, e de novas frentes, novas metodologias, a gente acaba incorporando. Sim. Mas isso é super entendido como sprint, é um tempo end-to-end, de que você está se programando para entregar uma parte ou aquilo, né? Uhum. Backlog é uma lista do que você vai fazer, então é os meus to-dos. Sim. Então acho que a gente acaba incorporando. Você vê que mesmo pra pelo dia a corrigir, dia. ela fala, são os meus to-dos, né? Então, já volta pra lista, já né? tô usando pra uma lista de tarefas Sim. que a gente precisa fazer. Mas acho que é de acordo com o que vai estudando, vivenciando a cultura de cada cliente, de cada projeto, Uhum. a gente vai incorporando no nosso dia. Sim. É um Perfeito. aprendizado contínuo, né? Gente, e aí, vocês, considerações finais? Tem uma que eu gostaria de expor aqui de bastidores, de que teve gente aí de casa, eu sei que vocês não vão acreditar, mas teve gente falando que tava nervosa. E aí? Eu tava bastante nervosa, muitas câmeras, mas acho que é super bacana a gente conseguir trazer essa visão, né, como agilistas, tanto eu quanto o Robson, das nossas experiências e principalmente dizer, quem quiser vir para a área, gente, tenta, é super bacana. E, além de tudo, né, você comentou aqui sobre a metodologia, né? Não é um bicho de 7 cabeças. É algo muito simples, é algo que dá para ser implementado em qualquer negócio, em qualquer produto, em qualquer área, em qualquer empresa. Basta você querer. Sim. Então, acho que é um bate-papo descontraído aqui que a gente conseguiu falar de temas super importantes e relevantes e inerentes à nossa área. E se Show. quiser, tiver disposto, chama certas que a gente vai lá e a gente ajuda. Exatamente. Exatamente. Isso. E até fazendo gancho para as nossas vagas também. A gente sempre deixa a página de carreiras aqui, então confira as vagas aí que a gente tem com o time de agilidade, porque dá para ver que os dois são incríveis. Então, essa vibe aqui que você vai trabalhar vai ser com eles. Não somente carreira, mas também a partir de projetos, negócios, a gente também está aqui para apoiá-los aí na sua organização a tocá-los. Isso aí. Então, a gente deixa o link aqui embaixo, mas, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com a Certis também para resolver os desafios do seu dia a dia. Mais alguma coisa, aquele recado final, Bruno? Com certeza. Galera, então não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, seguir a gente também no Spotify e nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. E, vamos ser ágil, compartilhar esse episódio aí e levar para mais pessoas esse conteúdo. Fechou? Gostei de ver, porque a gente falou aí de agilidade que tem o papel do líder aí que é de engajamento, né? Então, Exatamente. espero que o Bruno tenha engajado você aí para deixar o seu like, compartilhar. E é isso, pessoal. Procurem a Certis para ajudar nos seus desafios. Espero que aqui no Tech Faz Sentido você tenha esclarecido um pouco mais sobre esse tema, como levá-lo à frente na sua organização. Contem com a gente. E é isso. Abraço!